A doce e gloriosa paz do Senhor esteja com todos nós. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês para nós tratarmos de assuntos inerentes ao reino de Deus. E no vídeo de hoje eu quero abordar sobre um assunto muito sério, sobre feminismo cristão. Escolhi esse assunto porque eu assisti alguns trabalhos, alguns vídeos da pastora Odja Barros, na qual ela tece alguns comentários sobre a Bíblia, defendendo o feminismo cristão, e apontando falhas na Bíblia, falhas nos apóstolos, falhas nos profetas, achando que a Bíblia é um livro machista. Eu gostaria de, cuidadosamente, tópico por tópico, nós vamos analisar essa sua tese, que por sinal é muito mal elaborada, porque, em primeiro lugar, antes de nós fazermos qualquer tipo de interpretação, precisamos analisar não somente o texto, mas o contexto. Entende bem isso? Temos que analisar o contexto remoto, o contexto imediato, o contexto histórico-cultural, que é muito importante, que é isso que as pessoas esquecem, de fazer uma análise gramatical das palavras. Eu não sei se a dileta pastora já teve alguma aula de exegese, porque você diz que é teóloga batista, mas eu quero adiantar que depois que eu pesquisei, eu vi que a prezada amiga foi excluída da Convenção Batista no ano de 2016, e que a senhora se autodenomina pastora batista, mas eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque eu quero me deter justamente na parte teológica, a sua questão pessoal, o que você é, deixou de ser, apenas estou afirmando o que você diz, que é pastora, é teóloga. Se você fez teologia, então deve ter perdido todas as aulas de hermenêutica e exegese, mas tudo bem. Eu quero apenas esclarecer que a gente não pode fazer uma interpretação de casos isolados. A Bíblia não é um livro feminista, nem é um livro machista. Na Bíblia não tem espaço para bandeiras ideológicas. A Bíblia é um livro pleno e ela foi escrita para a raça humana, independente do sexo. E quando nós falamos em raça humana, mas antes eu quero avisar que as teorias, ora, extraídas da Bíblia, são apenas casos isolados, porque a prezada amiga se esquece de que a Bíblia, ela simplesmente conta fato, ela não afirma, ela narra a história, ela conta episódios acontecidos naquela época, entre culturas, e em momento algum nós encontramos Deus determinando o feminismo, ou denegrindo a imagem da mulher, ou colocando a mulher num plano inferior. Não tem isso na Bíblia. Se for analisar direitinho, vai observar que não existe na Bíblia coisa semelhante. E quando nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ver bem direitinho, com bastante cuidado. Espero que vocês não saiam daí, para que depois não venham fazer pré-julgamento. Deixe-me concluir o raciocínio, porque se parar no meio do caminho vai dar margem a várias interpretações, vai dizer que eu sou machista, que eu sou antifeminista, coisa alguma. Vamos analisar com calma, com bastante cuidado. Quando eu disse que é preciso que, antes de fazer uma interpretação de um texto bíblico, nós temos que analisar vários contextos, contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical. As aulas de exegese são muito importantes, prezada amiga. Então, lá em Gênesis,
capítulo 1, nós encontramos que Deus formou o homem, criou Deus o homem. Agora você tem que ver que a palavra homem, aí traduzida para a nossa língua portuguesa como homem, não se trata de uma referência simplesmente ao macho, ao sexo masculino. A palavra homem que está aqui traduzida no original hebraico é Adam. E Adam significa, pode ser tanto o ser humano masculino como feminino, ou ambos, ou um só. Mas na maioria das vezes, quando a palavra está escrita Adam, está referindo-se aos dois, homem e mulher. Em raríssimos casos, dependendo do contexto, é que ele usa o termo Adam, apenas referindo ao sexo masculino. Então vejamos, se Adam significa homem e mulher, ao mesmo tempo, ele criou um homem e criou mulher. Lembrando que ele não criou dois homens nem duas mulheres. Ele criou homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Mas isso não está em uma única pessoa, não. Quando disse criou Deus Adão, macho e fêmea os criou, ele está dizendo criou Deus a raça humana. Então criou um homem e uma mulher, o sexo masculino e o sexo feminino. Então, o homem e a mulher são imagens e semelhança de Deus. Aí você vê que não há diferença. Ele criou duas criaturas distintas, naturezas distintas, mas ambos oriundos do mesmo Deus, com a mesma semelhança. Então, quando Deus está se referindo unicamente ao homem, na maioria das vezes a palavra é Ishi. E quando ele se refere ao sexo feminino, ele usa Isha. Portanto, a palavra Adam não é homem, sexo masculino, e nem é nome de pessoa, é criatura. Muito embora Deus levou os animais para que a raça humana, para que o ser humano desse nome, os dois, ele levou para Adão. Isso quer dizer que Ishi e Isha participaram desse evento. Ou seja, eles davam nome, ou deram nome às criaturas. Então foram trabalho unidos, os dois. Quando ele fala Adão, então são os dois. Não existe ali diferença. Não existe escravidão. A mulher não era, nunca foi. E nem a Bíblia defende isso, que mulher é escrava do homem. Muito pelo contrário, isso não existe. Então, ambos deram nome aos animais e às plantas. Havia uma participação de ambos, Ishi e Isha, homem e mulher. Precisamos entender muito bem esse fato. Então, a outra coisa que eu gostaria de abordar é que se o homem fosse o escravizador, o pleno dominador, no Éden, a mulher não teria nenhuma influência sobre o mesmo. Mas você tem que lembrar que esse mesmo livro de Gênesis aborda que foi a mulher que convenceu Adão, ou seja, o Ishi, o homem, a comer do fruto. Ora, a escravazinha teve esse poder tão grande de persuasão, conseguiu conquistar o homem, ela convenceu, foi a mulher quem convenceu o homem de comer o fruto. Aí a gente já entende porque Deus criou seres racionais, seres pensantes. Então vamos pensar junto comigo, pensar direitinho. Esta mulher era ajudadora dele, era assistente, a Bíblia diz,
farei uma ajudadora. Talvez você não tenha entendido o que é a palavra assistente, adjuntora, ajudadora. Talvez você tenha dado outra interpretação. Outro fato que eu quero abordar é já na era dos patriarcas. Nós conhecemos muito bem a vida de Abraão, o Abrão. Então, Abraão não era um machista assim como vocês pintam, era um patriarca, mas lembrem-se que foi Sara, a mulher de Abraão, que convenceu o mesmo a se casar com Agar. Então ela tinha participação no lar e a sua palavra tinha voz ativa. Ela convenceu Adão, ou desculpe, ela convenceu Abraão a se casar com a empregada, com a sua assistente. E essa mesma Sara, depois, foi ela que convenceu Adão, desculpe, não é Adão, é Abraão, de expulsar de casa aquela mulher que ela mandou Abraão se casar. Ela mandou expulsar de casa juntamente com seu filho e Abraão atendeu. Então nós chegamos à conclusão que os dois trabalhavam junto, tinham participação na convivência. A mulher exercia também um papel administrativo e um papel decisivo. Então, ser assistente, ser auxiliar ou ser submissa, você tem que entender a origem da palavra, o significado e analisar o contexto, para não fazer essas coisas assim parecidas com bagunça e começar a ensinar e criar movimentos antibíblicos. A outra coisa que eu analisei, ou que eu vi, é quando a prezada amiga fez um mini curso intitulado Nem Calada, Nem Submissa. Engraçado que você se baseou em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36, né? E, por sinal, você cita esse versículo. Aí quis fazer uma afronta, quis fazer uma refutação à teoria de Paulo, ou a mensagem paulina, em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele diz, as mulheres estejam caladas na igreja. Aí você generalizou. Sabe por quê? Não sabe estudar o contexto, não sabe o que é um contexto. Tem que lembrar que Paulo estava se referindo, em primeiro lugar, o contexto mostra uma ordem no culto. E o assunto era profecias no culto. Mas Paulo foi específico. Ele não generalizou, ele estava sendo específico naquele momento. Algum motivo levou Paulo a não permitir que as mulheres falassem durante aquele culto, aquele momento, naquela ocasião. Foi por isso que ele mandou essa carta, porque estava havendo alguma confusão, não era no culto em si, mas as profecias no culto. Ele queria estabelecer a ordem. Então nós não vamos generalizar e não vamos pensar, a partir desse texto, que Paulo estava determinando que todas as mulheres deviam ficar caladas nos cultos. Porque aí vem uma contradição tremenda, porque se a gente estudar nesse mesmo livro, no capítulo 11, você vai encontrar Paulo estabelecendo regras para que as mulheres orem e profetizem. Não seria uma contradição? Paulo incentivando, Paulo orientando as mulheres a orar e profetizar. Na mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 11. E depois nós encontramos lá no Velho Testamento, em Joel capítulo 2, quando o profeta diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então as mulheres falam. Então as mulheres profetizam. Então as mulheres trabalham. Então, porque nós vimos também, justamente, que lá no Novo Testamento, Paulo citou algumas mulheres. E o que não dizer de Eunice,
e de Lloyd, elas ensinavam, elas exerciam papel educadora dentro dos seus lares. A mulher tinha participação. Então, essa questão de feminismo cristão, ele não tem o menor embasamento bíblico, nem no Velho Testamento, nem no Novo. No Velho Testamento, nós encontramos mulheres profetizando. O que é que nós podemos dizer de Uda? Profetiza, juíza. O que não dizer de Esté, mulher destemida e corajosa? O que não dizer de Raabe? Não houve, veja que Deus não discriminou quem era Raabe. Raabe era estrangeira, era prostituta, mas ela foi aceita em Israel e exerceu um papel de destaque. Tanto é que ela é citada na Galeria dos Heróis, lá em Hebreus. Uma mulher. Agora, esse movimento feminista não tem o menor sentido e nós já começamos a entender que não existe lugar na Bíblia para esse tipo de coisa. Eu não sou contra o movimento feminista, desde que ela esteja embasado dentro da Bíblia, desde que ela não vá de encontro à palavra de Deus, desde que ela não se torne uma rebelião, porque uma coisa é reivindicar a igualdade e a outra coisa é reivindicar a superioridade. É o que vocês fazem. Não se conformam em ser igual. Querem exercer papel de destaque superior aos homens, são independentes, tudo bem. Agora lembre-se que a submissão, a hierarquia, existe em todo o universo. Quando você citou esse texto aqui lá em 1 Coríntios, nem submissa, nem caladas, é porque você não sabe o sentido da palavra submissão. Submissão não é inferioridade, muito menos escravidão. No mundo, no universo, existe um princípio de autoridade. Existe um princípio de hierarquia. Ora, o aluno é submisso ao professor, mas o professor o trata respeitosamente, deve fazê-lo. No quartel, existe um princípio hierárquico. O cabo é submisso ao sargento, que por sua vez, o sargento é submisso ao tenente. Isso é uma hierarquia, não é uma escravidão. Isso não quer dizer que seja um maior ou melhor do que o outro, não. Então, se Deus estabelecer que a mulher vai ser submissa, ainda que fosse, deveria ser aceito com amor, de bom grado. Isso não indica inferioridade, não. Isso indica unidade, companheirismo. E nós podemos entender isso pelo simbolismo que Deus descreve na Bíblia. Que beleza de simbolismo! Quando Deus criou o homem, ele criou o homem do barro, e depois fez a mulher, ele fez Ixi do barro, e fez Ixá do homem, e tirou de onde? Do seu lado. Isso nos transmite uma mensagem. Tirou do lado. Isso quer dizer igualdade, lado a lado, trabalha junto, homens e mulheres. Eles têm funções específicas. Eles são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Ele fez assim, e aí que está a beleza da criação. A mulher tem anatomia diferente. A mulher tem fisiologia diferente. A mulher tem pensamento diferente, mas é imagem e criação de Deus. É imagem e semelhança. É a ajudadora do homem. A ajudadora não é inferior, não. Agora, quando a gente reivindica superioridade, aí sim. Aí, com certeza, é rebelião. Aí pecou. Isso é pedantismo. Isso é
É muita exaltação. Não aceitar uma posição que Deus deu, uma posição tão sublime, de os dois trabalhar junto, em comum acordo. E eu volto a dizer que Deus nunca defendeu esse princípio de escravidão da mulher, não. Foram os homens que criaram, se existir. E esses movimentos feministas que veio acontecer, o primeiro movimento data lá do século XVIII, elas faziam ou fizeram reivindicação muito justa. Elas reivindicaram igualdade, tá certíssimo. Elas queriam ser igual ao homem no sentido de poder votar, trabalhar e ganhar semelhante ao homem, corretíssimo. Esse foi o primeiro movimento feminista. Os movimentos seguintes, aí começou uma distorção. Elas começaram a não aceitar o seu papel como feminina, porque a feminista, ela não pode deixar de ser feminina. Então, o feminismo moderno, esse atual, ela quer negar a natureza feminina, ela quer negar a sua origem, ela quer negar a sua posição de igualdade e quer se colocar numa posição superior. O nome disso é rebelião. Então você tem que aceitar os princípios bíblicos. E a prezada amiga, ela fez uma mistura tremenda, ela fez uma distorção, ela fez uma mal interpretação dos textos bíblicos, a chegar a dizer que o apóstolo Paulo estava errado, os apóstolos estavam errados, os patriarcas estavam errados, os profetas estavam errados, achando que ele defendia ou era contrário às mulheres, ou defendia um princípio de escravidão da mulher, que isso não é verdade. Eu volto a dizer, a mulher exerce ou sempre exerceu, desde a criação, papel muito importante nesse contexto. Foram vocês quem distorceram, foram vocês quem inventaram, foram vocês quem modificaram. Então fica aqui o nosso esclarecimento. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado até o presente momento. Então, que vocês tenham entendido muito bem. E por isso vocês vão fazer o comentário aí embaixo. Se você é feminista, se você defende esse princípio, você diz aí. Mas se você é feminista cristã, nada demais, mas que você não nega o princípio inerrante da autoridade bíblica, parabéns. Diz aí qual é a sua posição. Agora, interessante é que quando eu li alguns comentários da pastora Odja, nos seus vídeos, a grande maioria era contrário ao seu pensamento. Graças a Deus que eles eram contrários. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus ela possa estar inserida nas suas mentes, nos seus corações, para a nossa edificação espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esquece de dar o seu like. Não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui e acionar o sininho para que você receba mais notificações e possa acompanhar os nossos trabalhos referente à palavra de Deus.